Pessoal, a gente vai começar hoje o nosso conteúdo de ondas. Esse conteúdo, ele está no capítulo 16 do livro didático de vocês. O nome do assunto é ondas, ok? Ondas, fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios é interferência, refração, ressonância, polarização. Tudo isso a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Essa é a primeira aula introdutória. Vamos lá. A gente vai começar aqui fazendo o conceito de ondas. O que é uma onda? Uma onda, na física, é uma perturbação periódica que se propaga em um meio, ok? Este meio, ele pode ser um meio material ou não. Quando eu falo meio material, é um líquido, um sólido ou um gás. Quando eu falo do meio não material, me refiro ao vácuo, beleza? Quando a gente perturba o meio, a gente consegue produzir ondas. Um exemplo, vamos supor que a gente tem uma corda esticada e que a gente resolva sacudir essa corda. A gente vai produzir uma onda, ok? Na verdade é o seguinte, se você sacode uma vez só, você produz, na verdade, um pulso, né? Esse pulso, ele se propaga, ele vai. Se ele tiver energia suficiente, ele deve retornar. Se ele tiver a corda amarrada presa a uma parede, por exemplo. Se eu faço vários pulsos, a gente tem o que a gente chama aqui na física de trens de ondas, né? Quando a gente tem vários pulsos. Esse conjunto de pulsos a gente pode designar de ondas também, beleza? Então uma onda, na verdade, é uma perturbação. O exemplo da corda, ele é bem fácil de entender porque está presente no nosso dia a dia. Outro exemplo também que a gente pode pensar é quando a gente pega uma pedra e joga no lago. Na superfície do lago, a gente vai perceber que ele produz o quê? Aqueles círculos. Aquilo também é um exemplo de uma onda, né? É uma onda bidimensional. Aqui nós temos um esquema de um tanque cheio d'água e observe que, à medida que as gotas perturbam o meio, faz com que ondas sejam produzidas na superfície deste tanque. Essas ondas se estendem ao longo do tanque. Agora a gente tem uma visão superior do tanque. Observe que, à medida que a gota cai, ela perturba o meio, produzindo ondas nas superfícies. Essas ondas elas são circulares e se estendem ao longo do tanque. Essas ondas, geradas através de uma perturbação do meio, ela possui algumas propriedades que vocês precisam saber. A primeira delas diz que esta onda ela transporta energia. Uma onda ela transporta energia, ok? Se uma onda transporta energia, quer dizer que essa onda ela pode ser dissipada, porque a energia ela se dissipa, né? Dependendo do meio, se tiver atrito, ela pode ser dissipada. Outra propriedade interessante da onda é que ela não transporta matéria, ou seja, não arrasta o meio enquanto se propaga. Isso é muito importante. Então vamos supor que eu tenho lá um barquinho lá na água e tem uma onda passando através dele. Fisicamente falando, essa onda ela não tem o poder de mover o barco. Por quê? Porque ela só vai produzir no barco uma perturbação. Na verdade, a gente vai ver mais para frente que o barco ele vai descer e ele vai subir, ok? Outra propriedade muito interessante aqui é que a onda ela transporta quantidade de movimento. Então nós temos dois tipos de ondas. Ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar. Um exemplo, ondas no lago, o som, ok? Onda na corda, terremoto, tudo isso são exemplos de ondas mecânicas. Se não houver o meio, não existe onda.
E ondas eletromagnéticas? O exemplo é a luz. A luz, ela atravessa o vácuo, né? Ou seja, ela atravessa o meio não material. Assim sendo, a luz é uma onda eletromagnética, ok? Então a gente dividiu aqui as ondas em dois grupos: ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas dependem do meio para se propagar. Ondas eletromagnéticas não dependem do meio para se propagar. Se propaga em meios materiais e no vácuo. Então esse exemplo de onda aqui, eu acabei de falar com vocês. É o exemplo da onda no lago. Então eu joguei uma pedrinha no lago. Esses círculos aqui são as ondas mecânicas, no caso aqui o meio é a própria água, passando, sendo produzidas, beleza? A gente pode também classificar as ondas, em dois tipos. A classificação em relação à direção de vibração e uma classificação em relação à direção de propagação, beleza? Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Essa pessoa aqui, ela está sacudindo a corda, beleza? Ela faz esse movimento aqui, ó, subindo e descendo. Esse movimento aí de subir e descer é a direção de vibração, é vertical, beleza? Só que a onda, o pulso, que é essa parte, essa porção da onda, ela se propaga como? Na horizontal. Então nós temos uma vibração vertical e uma propagação horizontal, ok? Ondas que vibram e se propagam em direções perpendiculares, esse termo vem da matemática, né? Perpendicular significa que forma um ângulo de quantos? 90 graus. São chamadas de ondas transversais, né? Aqui tem um ângulo reto. Transversais. Então, ondas na corda, esse tipo de ondas aqui, são chamadas de ondas transversais. Nós temos também as chamadas ondas longitudinais, que é essa daqui. Mas como que funciona as ondas longitudinais? É o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma mola, vamos supor que ela está em cima de alguma coisa aqui, no chão, sei lá, pode ser no chão. Eu vou pegar essa mola aqui, eu vou esticar, vou puxar, depois eu vou soltar. Quando eu faço isso, eu estou perturbando o meio. O meio é a mola. Então vai ser produzido aqui na mola ondas que se propagam nessa direção, ok? Então, tanto a direção de vibração quanto a direção de propagação é a mesma. Se é a mesma, a gente fala o seguinte, que essa onda aí é do tipo longitudinal. Por quê? Vibra e se propaga na mesma direção. Exemplo, onda numa mola. Pessoal, para ficar mais interessante aqui, onda transversal, um exemplo bem específico é a luz, ok? Toda onda luminosa é uma onda transversal. E para ficar bem claro também para vocês, uma onda longitudinal é o som. Toda onda sonora ela é longitudinal.
Continuando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os elementos de uma onda. Então eu desenhei aqui uma onda, isso aqui eu posso dizer que é uma onda numa corda, beleza? Então vamos supor que é uma onda numa corda e eu vou dar nome a partes dessa onda ou a comportamentos dessa onda. O primeiro elemento que eu vou chamar a atenção de vocês aqui é o chamado elemento comprimento de onda. Comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Qual é a definição? É a distância de uma crista a outra consecutiva ou vale a outro consecutivo. O vale e a crista tá no esquema aqui, ó. O vale é o ponto baixo, é o ponto mais baixo da onda, e a crista da onda é o ponto mais alto. A distância entre uma crista e outra, ou de um vale a outro, é chamado de comprimento de onda, representado por essa letra aqui, ó. Essa letra aqui é uma letra grega, que eu vou ler como lambda, ok? É o lambda. Na verdade, a gente chama isso aqui de comprimento de onda, é o nome dessa distância entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro, ok? A gente tem então aqui nesse slide 3 elementos: o comprimento de onda, a crista da onda e o vale da onda. São 3 aqui, ok? Continuando. Outro elemento muito importante é a amplitude da onda. A amplitude da onda é a distância de uma crista ou um vale ao nível de equilíbrio. Vamos lá, tentar entender isso aqui. O nível de equilíbrio da onda é isso aqui, ó. Ficou meio torto aqui. É isso aqui. Essa linha aqui é o eixo X. Então a distância da crista até o nível de equilíbrio, ou do vale até o nível de equilíbrio, é chamado de amplitude. Então a amplitude é essa distância aqui, ó. Ok? A amplitude de uma onda ela é muito importante quando eu falo do conceito da ideia de intensidade sonora. Quando um som ele é muito, que eu digo assim, o som ele tá forte. Isso significa que a amplitude do som, dessa onda, na verdade, ela é alta. Quando eu digo que o som ele é fraco, que a intensidade do som é fraca, eu falo que a amplitude é pequena. Então, o som fraco tem amplitude pequena e o som forte ele tem amplitude maior, alta, ok? Então, a intensidade do som ele está relacionado com a amplitude. Som forte, amplitude alta. Som fraco, amplitude baixa. Outra grandeza muito importante que a gente tem aqui, outro elemento, é o chamado de período da onda. Ok? O que é o período da onda? O período é o intervalo de tempo que é necessário para que um ponto vibrante percorra um ciclo completo. Vamos supor aqui que eu tenha um ponto aqui, ok? Suponho que eu tenho vários pontos. Então, eu tenho um ponto aqui, é o vale. Aqui é a crista, aqui é um vale. O que é uma oscilação? Uma oscilação é o tempo que essa onda faz isso, ó. Ela desce e depois ela volta. Esse ponto aqui, ele desce
Ó, ele desce 1, 2, depois ele volta. 1, 2. O tempo que ele gasta para ir e voltar é chamado de período, ok? Pessoal, o período, na verdade, é o tempo em que ele percorre um comprimento de onda, se a gente for pensar bem. Beleza? Então, o período ele está relacionado a isso aí. Então, é o intervalo de tempo que é necessário para que um ponto vibrante percorra um ciclo completo. O que é a frequência da onda? A frequência é um número de ciclos feitos por um ponto vibrante na unidade de tempo. Ou seja, a frequência ela tem a ver com a quantidade de vibrações que é feita no período. A frequência da onda é o número de vezes, ou seja, de ciclos feitos por um ponto vibrante na unidade de tempo. Então vamos pensar o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho uma onda aqui. A quantidade de vezes que essa onda vibra por segundo, ou seja, no intervalo de tempo, ele é chamado de frequência, beleza? A frequência, ela tem uma unidade que é o Hertz, que é a unidade do Sistema Internacional. Então é mais ou menos assim, ó. Suponha que a frequência aqui seja 3 Hz. O que significa? Significa que o ponto vibrante fez 3 ciclos por segundo. Vamos utilizar esta simulação para a gente entender alguns conceitos. Observe que, à medida que a amplitude vai aumentando, o comprimento na vertical da onda aumenta junto. Ok? Quer dizer que a onda ela fica maior. Lembra que a amplitude ela tem a ver com a intensidade do som, né? Se fosse uma onda sonora, a intensidade do som ia aumentar. A gente pode também aumentar a frequência da onda. Observe que esta onda ela é larga, ou seja, ela tem poucos pulsos, mas à medida que a gente aumenta a frequência, a gente percebe maior presença de pulsos na onda, logo a gente tem menores comprimentos de onda. Lembrando que o comprimento de onda é a distância de uma crista a outra. A frequência é a quantidade de oscilações por segundo. Eu posso também manipular aqui, ó, aumentando ainda mais a amplitude. Aí nós temos um esquema de um alto-falante. Geralmente ele é composto por um ímã e uma bobina que, quando acionada, faz com que a membrana vibre, empurrando o ar ao redor dele, criando assim então uma onda de compressão e rarefação. Essas ondas elas são chamadas de ondas sonoras. Lembrando que essa onda também é uma onda longitudinal. Existe uma relação aqui entre frequência e período, que é essa fórmula aqui, ó. A frequência, ela é o inverso do período. Então, mais ou menos assim, ó. Vamos supor que o período aqui seja 1 segundo. A frequência de quantos, então? 1 Hz. Beleza? Só substituir. T igual a 1 dividido por 1 dá 1. Suponha agora que a frequência, vou diminuir, 0,5 segundos. Se você substituir 1 por meio, dá 2. Então a frequência vai aumentar para 2 Hz. Ou seja, quando a gente aumenta a frequência, se a frequência aumenta, o período faz o quê?
diminui, certo? Porque aqui era 1, passou a ser 2. Aqui é 1, passou a ser meio. Os dois são inversamente proporcionais. Se você aumenta o período, você diminui a frequência e vice-versa. Quer dizer, se o tempo gasto para ele completar um ciclo é de 1 segundo, a frequência também é 1 segundo. Porque ele faz uma vez por segundo. Se o tempo é de meio segundo, quer dizer que ele faz mais ciclos por segundo. Então ele faz 2 Hz. Ok? Então essa é a relação entre frequência e período. Lembra que período ele está relacionado com o quê? Com a execução de um ciclo ou uma revolução. Beleza? Isso é muito importante. Continuando então. Muitas vezes a gente fala sobre o tipo de som, se ele é grave ou se ele é agudo. O que determina se ele é grave ou agudo é a frequência deste som. Se a frequência for baixa, a gente denomina como som grave. Se a frequência for alta, a gente diz que o som ali é agudo. Isso é muito importante. Pessoal, a gente pode calcular a velocidade de uma onda através dessa relação aqui. Essa fórmula aqui, se vocês se recordam, é a fórmula da velocidade média, ok? Qual é a distância que a onda vai percorrer? Lambda. Em quanto tempo que ela percorre um lambda? Em um período. Então eu substituo. No lugar do ΔS eu ponho lambda e no lugar do ΔT eu ponho T maiúsculo, que é o período, ok? Só que a gente sabe lá de trás que a frequência é 1/T, não é isso? E que isso daqui, na verdade, é a mesma coisa que lambda vezes 1/T. Ou seja, a velocidade é lambda vezes 1/T. Não é o F? Então eu posso escrever essa forma aqui, ó. V igual lambda F. O V é a velocidade da onda, o lambda é o comprimento de onda e o F é a frequência da onda, ok? Ou seja, a gente tem uma outra fórmula, V lambda F. Essa fórmula aí, eu joguei aqui para vocês, ó. Essa equação é a equação mais importante desta aula, que é a chamada equação da ondulatória. Velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Ou velocidade da onda é igual ao comprimento de onda dividido pelo período da onda. Pessoal, nós temos agora aqui então as chamadas ondas eletromagnéticas. Será que aquela forma que eu deduzi lá atrás para vocês, a gente pode utilizar aqui para as ondas eletromagnéticas também? Sim, podemos. Só que aqui muda o seguinte: ao invés de usar o V de velocidade, a gente vai usar o Czinho, que é a constante da velocidade da luz, ok? Então aqui atrás, ó, nós tínhamos V igual a lambda F e V igual a lambda sobre T. Essa fórmula aqui ela pode ser escrita assim, ó. Lambda é igual, que está multiplicando passa dividindo, V sobre F, ok? Essa fórmula aqui. Só que lá, ao invés de usar o V, a gente vai usar o C, que é a constante da velocidade da luz. Então, surge essa fórmula aqui, beleza? Então, o comprimento de onda é o C sobre F.
Não sei se vocês lembram, mas a luz ela viaja com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, ok? Quem é mais veloz, a luz ou o som? A luz, né? O som, a temperatura de 20 graus Celsius, viaja com velocidade de aproximadamente 343 metros por segundo, beleza? Lembrando que 1 Hz equivale ao que? A fração 1 sobre segundo, é a quantidade de vibrações por segundo. Pessoal, eu não cheguei a falar com vocês a respeito das unidades, né? Então vou falar um pouquinho rapidinho aqui, ó. O V é a velocidade, no sistema internacional é metros por segundo, o lambda é metro e a frequência é em hertz. Vai ser sempre assim? Não. O lambda pode ser em centímetros e o F em hertz. Então a unidade passa a ser o quê? De velocidade, centímetros por segundo, ok? O hertz é 1 sobre segundo, beleza? Aqui, a mesma coisa, ó. O lambda em metros e o tempo em segundos, a velocidade vai ser metros por segundo. Continuando. Pessoal, algumas coisas vocês precisam saber a respeito das ondas. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: depois que uma onda é emitida, o seu período T e sua frequência F não se alteram, ou seja, não mudam. Ah, professor, mas você disse que a onda ela desaparece. Sim, a energia ela é dissipada, ela vai perdendo a amplitude, né? Mas o seu período e a sua frequência, eles permanecem o mesmo, enquanto existir a onda. Outra coisa importante é que a velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando. O que significa dizer isso? Que naquela forma que eu passei para vocês, V, lambda, F, se o meio for o vácuo, se for uma onda eletromagnética, a velocidade a gente já sabe, 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, ok? É o vácuo. Agora vamos supor que eu mudei o meio, coloco água, por exemplo. Vocês sabem que a luz, ela, dentro da água, ela perde velocidade, a velocidade diminui. Por quê? Porque a velocidade ela depende do meio onde se propaga, beleza? Outro exemplo é o som. O som ele se propaga melhor onde? No ar ou na água? É na água. Geralmente as ondas sonoras elas se propagam melhores nos meios sólidos e líquidos, beleza? Do que nos meios gasosos, do que no ar, por exemplo. Continuando. A luz é mais rápida em meios menos densos, já o som propaga-se mais rapidamente em meios mais densos, beleza? Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Outra coisa, a gente tem aqui alguns exemplos de ondas eletromagnéticas que fazem parte do espectro eletromagnético. São os raios gamas, raios X, raios ultravioletas, raios infravermelhos e ondas de rádio. Todas essas ondas aqui são ondas eletromagnéticas, todas elas são ondas transversais, ok? Pessoal, nesse slide aqui a gente tem o espectro eletromagnético. Nós temos o vermelho, comprimento de onda 700, e aqui embaixo nós temos o violeta, comprimento de onda 400. Acima do violeta, nós temos o chamado os raios ultravioletas, raios X, raios gamas. Então aqui a frequência é maior.
Abaixo do vermelho, na parte de cima aqui, que para baixo aqui está aumentando o valor da frequência, nós temos o infravermelho, nós temos os micro-ondas, ondas de rádio, etc. Beleza? A gente só consegue enxergar as cores que vai do violeta até o vermelho. Os outros a gente não consegue. O calor, que a gente estudou no trimestre passado, é uma onda que está nesse espectro aqui, do infravermelho. Beleza? Agora sim a gente vai resolver algumas questões. Pessoal, vamos resolver alguns exemplos agora então. Diz assim: uma onda periódica se propaga com frequência f igual a 20 Hz. Então isso aqui é o f. Um segmento dessa onda aparece na figura. Então isso aqui nós temos o desenho da onda. Ele quer saber o que na questão? A velocidade da onda. Uma questão simples, né? Eu tenho o f que vale 20. Eu tenho o seguinte: meio comprimento de onda é 9 centímetros. Como que eu sei que é meio comprimento de onda? Pensa, ó. A crista está aqui. E a crista está aqui. Eu vou dividir essa onda aqui. A gente consegue dividir as ondas em 4 partes. Então, nós temos essa parte aqui, eu vou pintar. Parte 1. Parte 2. Parte 3. Parte 4. Então, o lambda é essa distância aqui, não é? O lambda é essa distância aqui. Então, é 1, 2, 3, 4 partes. Eu tenho metade de lambda, porque eu tenho essas duas partes aqui. Se metade de lambda é 9 centímetros, significa o quê? Significa que lambda tem que ser quantos? Lambda só tem que ser 18. Então, a distância daqui até aqui é 18 centímetros. Se eu tenho a frequência e tenho lambda, como que eu calculo a velocidade? Eu uso a fórmula V lambda F. Foi mostrado lá atrás essa fórmula, né? Eu substituo, o lambda vale 18, o F vale 20. Isso aqui dá quantos? 360 centímetros por segundo. Ok? Exemplo 1. Pessoal, exemplo 2 diz assim, ó. De uma torneira caem gotas idênticas à razão de 3 a cada segundo, exatamente no centro da superfície livre da água. Os círculos da figura representam cristas originadas pelas gotas. Determina a velocidade de propagação dessas ondas. Então, a gota está caindo a razão de 3 a cada segundo. Então, a frequência é quantos? 3 Hz. Por quê? Para cada segundo caem 3 gotas. Qual é a frequência de queda das gotas? 3 Hz. Pelo desenho aqui, a gente consegue calcular o lambda. Por quê? O lambda, isso aqui é uma crista da onda. Isso aqui é crista da onda, crista da onda. Qual é a distância de uma crista a outra consecutiva? Quanto que vale essa distância aqui? 12 menos 6, 6. Então, a gente já sabe que o lambda vale 6. Isso aqui é o lambda. Beleza? O lambda vale 6 centímetros, porque aqui tem centímetro. Então, quanto equivale a velocidade? 6. Substituindo 6 vezes 3, velocidade é de quantos? 18 centímetros por segundo. Beleza? É isso. Eu devo resolver com vocês semana que vem mais questões. Eu vou pedir depois, para a semana que vem, algumas questões do livro. Beleza? Mas não deixem de assistir, comentar depois lá no fórum, se tiver dúvida. Valeu, pessoal. Abraços.